感谢主，我们今天能够出门来在这殿堂里面来敬拜他。 Agradecemos ao Senhor que hoje pudemos sair de casa para estar no templo dele para o culto. 相信大家都知道，在国内那边的新冠状病毒的疫情，他们四处传播。 Acredito que todo mundo sabe como que está sendo esse coronavírus pelo mundo todo, principalmente na China. 愿上帝保守，能够带领国内的政府能够在这些疫情的控制之下，能够早日把它把这疫情能够控制住。 Que quanto antes Deus venha ajudar o pessoal lá na China, o governo chinês, para poder o quanto antes controlar todo esse quadro. 因为在目前很多城市、很多省份都已经被封起来了。 Atualmente, muitas cidades, inclusive algumas províncias, estão fechadas. 所以连门都不能出来。 Eles não podem nem sair da própria casa. 可是，当你今天能够从你的家人出来的时候，来到这路上的时候，来到我们这教会里面来，一起来敬拜主的时候，你是不是觉得比他们更幸福了呢？ Mas hoje, poder sair da nossa casa, poder vir aqui livremente para o culto do Senhor, você não se sente um pouco abençoado? 感谢主。 Por isso nós agradecemos ao Senhor. 现在我们来开始敬拜，请收听。 Vamos então iniciar o nosso culto de hoje.《在使徒行传》第1章第8节，神的话语说：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并且在耶路撒冷、犹太、全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。” Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. 圣灵的能力是能够让我们做出一切上帝要我们做的。 O poder do Espírito Santo é capaz de fazer com que possamos fazer aquilo que Deus nos espera fazer. 虽然会有很多困难， Apesar de enfrentar dificuldades, 但是他的路是最美善的。 mas o seu caminho é o mais belo. 让我们来一起赞美他，请起立。 Vamos louvar juntos? Shani,
妹，请坐。 Vamos sentar, 我们一同来低头祷告。 vamos orar. 亲爱主天父，感谢您， Querido Pai do céu, nós agradecemos. 感谢你的一周保守， Agradecemos pela proteção de uma semana, 让我们在工作，在我们的家庭里面，大家能够平安快乐。 para que tenhamos paz no nosso trabalho, nossa casa. 虽然有时候会有高低起伏的时候， Apesar de altos e baixos, Senhor, 主啊，你必定看守， o Senhor continua nos guardando. 因为您说，只要我们单单信靠你， O Senhor nos fala que basta que creiamos no Senhor, 因为在人所不能的，主啊，你必定能够成就。 pois naquilo que é impossível para nós, no Senhor tudo é possível. 我们看到当今世界的混乱， Estamos vendo a confusão que está no mundo, 让我们每个人都忧心。 deixando a gente preocupado, Senhor. 但是在圣经上已经明明白白的记录在启示录上了， Mas na Bíblia, no Apocalipse, já está escrito claramente 在末世的情况必定发生这件事情。 que no final dos tempos essas coisas acontecem. 这是因为世人的不信， Mas por causa da incredulidade do mundo, 但是主要我们这些您的小基督们能够行出你的样式， porém o Senhor quer que os cristãos, os pequenos cristos aqui no mundo, possam viver a sua forma. 因为主啊，你要在这事情上行出你的大能， Pois o Senhor quer demonstrar o seu grande poder neste mundo. 因为你要世人们能够得救， Pois a vontade do Senhor é que todos se salvem. 你要让福音传到地极。 E o Senhor espera que o Evangelho seja falado aos quatro cantos do mundo. 是的，主啊，请差遣我， Sim, Senhor, e por isso nos envie. 主啊，我们愿意能够领受。 Senhor, nós queremos realmente nos dispor. 愿你的圣灵加添在我们每一个人身上。 E que o Espírito Santo esteja conosco. 当我们跨出去外面之前的时候，主啊，我们就从自己家里面开始， E antes de sairmos da nossa terra, que comecemos dentro de nossas casas. 从我们周遭、我们城市开始， Começando com quem está ao nosso redor, começando com essa cidade. 让我们能够每出去的时候都能够传讲到你的福音、你的好消息给世人。 E assim, quando sairmos de casa, possamos estar sempre falando do Evangelho, das boas novas para as 我 pessoas. 们看到他们心灵上的空虚、 Nós vemos o vazio que está no coração das pessoas. 人生的绝望， Estão desesperando, Senhor. 我们愿意将你永生的国度介绍给他们。 E nós queremos lhes apresentar esse reino da eternidade. 愿你的圣灵能够保守我们， Que o Espírito Santo venha nos guardar. 在你所赐下的机会的时候，能够让我们好好把握的机会，将你的话语传给他们。 Para que possamos estar aproveitando toda a oportunidade para falar para as pessoas. 更求主能够加添我们的信心。 E que o Senhor venha acrescentar a nossa fé. 当我们在读经的时候，主啊，求你的圣灵能够让我们开启我们的亮光， E quando estivermos lendo a Sua palavra, que o Espírito Santo possa nos dar uma luz. 我们愿意学习。 Para que possamos aprender. 求你赐福今天在克雷本牧师的正道当中， Que o Senhor abençoe hoje no sermão do pastor Kleber. 透过他的嘴，将你的话语传到我们每个人心里面。 Que através da boca do pastor, a palavra do Senhor possa entrar em nossos corações. 因为我们知道你的计划是我们能够阻挡的， Sabemos que o plano do Senhor ninguém pode ir contra. 我们愿意顺服在你的旨意之下。 E, portanto, precisamos nos submeter à Sua vontade. 祷告祈求是奉主耶稣之名， Orando e pedindo em nome do nosso Senhor Jesus. 阿门。 Amém. 现在我们在攻读启应文使徒行传第10章，我们先请中文开始，之后国文来对应。 Vamos para a leitura expressiva agora, começando com o chinês. 请大家一起来中文。在该撒利亚有一个人名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。 Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. 有一天，约在申初，他在异象中明明看见神的一个使者进去，
到他那里说：“哥尼流。” Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. 现在你当打发人往约伯去，请那称呼彼得的西门来。 Que está hospedado na casa de Simão, o cultidor de couro, que fica perto do mar. 向他说话的天使去后，哥尼流叫了2个家人和常伺候他的1个虔诚兵来。 E, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. 第2天，他们行路将近那城，彼得约在府镇上屋顶去祷告。 Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. 看见天开了，有一物降下，好像一块大布，细的4角，垂在地上。 Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. 又有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃。” Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais come algo impuro ou imundo. 第2次，有声音向他说：“神所洁净的，你不可当作食物。” 好，现在我们来继续赞美沙漠中的赞美，请起。 Próximo louvor, vamos ficar em pé. Vamos sentar?现在我们来读《圣经使徒行传》的12章。
Vamos fazer a leitura de hoje, está em Atos 12, 第7节， versículo 7. 忽然有主的一个使者站在旁边，忽然有没关系。没关系，我们现在去看，我嗓子比较大一点哦。忽然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀，天使拍彼得肋旁，拍醒了他说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。第8节，天使对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就那样做。天使又说：“披上外衣，跟着我来。”彼得就出来跟着他，不知道天使所做是真，只当见了异象。第10节，过了第1层、第2层监牢，就来到临街的那个铁门，那门自己开了，他们出来，走过一条街，天使便离开他去了。彼得醒悟过来，说：“我现在真知道主差遣他的使者，救我脱离希律的手和犹太百姓一切所盼望的。” 12节，响料一响，就往那称呼马可的约翰他母亲玛利亚家去。在那里有好些人聚集祷告。彼得郊外门有一个使女，名叫罗大，出来看经，听见是彼得的声音，就欢喜的顾不得开门，跑进去告诉众人说：“彼得站在门外。”他们说：“你是疯了。”使女极力的说：“是真的是他。”他们说：“必是他的天使。”16节，彼得不住的敲门，他们开了门，看见他，就甚惊奇。17节，彼得摆手，不要他们作声，就告诉他们主怎样领他出监，又说：“你们把这事告诉雅各和众弟兄。”于是出去往别处去了。 Português. Repetidamente apareceu um anjo do Senhor e uma vez brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda ao anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você deve estar fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. 现在我们请柯牧师为我们祝福。 Bênção para as crianças.
nossas crianças. 我们一起来为孩子们祷告。 Senhor Deus, muito obrigado 主神，非常的感谢您， pela vida desses dois pequenos que estão aqui conosco hoje 因为今天在我们在场的这2个小孩，我们感谢您， e por todos que não vieram. 也为那些今天没有来到这里的孩子们祷告。 Pedimos que o Senhor cuide de todos eles. 求主您能够照顾他们所有。 Agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que a gente tem de cuidar dos nossos filhos. 我们感谢你给我们这样的荣幸，让我们可以照顾我们的孩子们。 Pedimos a Ti a capacitação, Senhor Deus, para que a gente faça isso com temor e tremor diante de Ti. 也求主们来装备我们，让我们可以来服侍这些小孩，但是用敬畏的心来做。 Abençoa os momentos que elas terão de aprendizado. 求主你能够祝福他们在学习的时间， Deixamos ela nas Suas mãos 把他们交在你的手中， e agradecemos por essas bênçãos em nome de Jesus. 并且也感谢您的赐福。我们奉耶稣基督的名祷告，阿门。 现在我请牧师来正道，今天正道的主题是神的计划无人抗拒。O tema de hoje é ninguém se opõe ao plano de Deus. Bom dia a todos. 早上好。 Antes de entrar nessa história propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que aconteceu antes desse evento. 在我们还没有进入今天的这个经文之前，我们来讲一讲在这之前发生了什么事。 Gostaria de lembrar os irmãos que já leram o livro de Atos que tempos antes Pedro foi visitar a casa de um centurião chamado Cornélio. 可能你们已经看过整个《使徒行传》，但是呢，在今天这个故事之前，彼得他去看过一个百夫长，叫做哥尼流。 E Pedro só fez isso porque Deus mandou. Se Deus não tivesse mandado, ele não iria. 彼得过去看这个哥尼流，是因为上帝要他去的。如果不是神让他去，他绝对不会过去。 Cornélio não era judeu e Pedro era. 哥尼流不是犹太人，而彼得却是犹太人。 E Pedro acreditava que, por lei, judeus não deveriam nem fazer amizade, nem visitar a casa de pessoas que não fossem judeus. 那么彼得身为犹太人，他知道说律法告诉他们，犹太人不能去，不是犹太人的家中，不能跟他们有这种接触。 O contexto em que Pedro vivia se parece muito com o contexto que muitos evangélicos hoje também vivem. 彼得那时候的那种环境，跟现今很多福音教派的人、那些信徒所生活的环境差不多。 Infelizmente, muitos evangélicos acreditam que não podem visitar ou não podem fazer amizade com pessoas que não sejam evangélicas. 有很多福音教派的人，他们觉得如果对方不是跟我一样是福音教派的，我不能跟他交流。 Então Pedro tinha um sentimento de superioridade por ser judeu. 所以彼得，因为他是犹太人，他觉得自己比较优越。 Mas com o tempo Deus mostrou para Pedro que não existem superiores ou inferiores. 但是神就慢慢的告诉彼得说，在他的眼前没有什么所谓的优越一点或者比较卑贱一点。 Afinal de contas, Cornélio não só se converteu, como recebeu também o Espírito Santo. 最后哥尼流他不但信主了，而且他也接受了圣灵了。 Quando eu escolhi esse texto, eu queria ler uns versículos a mais, uns antes e uns depois. 当我选了这段经文的时候呢，其实我想读它前面的一小段，还有它后面的一小段。 Mas eu sabia que se eu fizesse isso, os irmãos iam achar que o texto era muito longo. 但是如果真的那样做的话，你们会觉得我的经文太长了。 Então eu deixei para ler pelo menos alguns um pouquinho antes de começar a pregação. Acho que não tem problema, né? 所以呢，我想我在这个正道之前呢，我可以念那么一小段吧，好不好？ Eu escolhi o versículo 7, mas eu gostaria de ler do 5 até o 7, até o 6. 今天的经文是从第7节开始，但是我想从第5节，我跟大家念第5和第6节。 Eu vou ler depois a irmã lê. 那个牧师他先念，然后我用中文再念一次。 Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo
Nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. 于是彼得被囚在监里，教会却为他切切的祷告神。希律将要提出他来的前一夜，彼得被2条铁链锁着，睡在2个兵丁当中，看守的人也在门外看守。 Ok, por que eu li esses 3 versículos? 为什么我要念这几段经文呢？ Para a gente entender tudo o que estava acontecendo. 让我们知道当时所发生的那一切。 Pedro estava incomodando muitos judeus daquela época. 彼得那时候啊，他让这些犹太人非常的不舒服。 Mas Pedro ainda não tinha chamado a atenção dos romanos de uma maneira realmente desconfortável. 但是彼得他所行的那一切，当时还没有被那个罗马人如此的注意着。 Os romanos consideravam que Jesus era um problema dos judeus. 那时候的罗马人以为耶稣的问题是犹太人自己的问题。 Os romanos consideravam que esse cristianismo, essa nova religião, nada mais era do que uma pequena alteração da crença dos judeus. 罗马人以为这个新的信仰就是基督的宗教，他们以为是犹太宗教的一个小分歧。 Os romanos achavam que com a morte de Jesus, aquilo não ia muito para frente. 罗马人以为耶稣死了，这之后就慢慢的销声匿迹了。 E o evangelho crescia entre os judeus. 但是福音却在犹太人的当中一直在沸腾着。 Mas de repente os romanos perceberam que existia um probleminha, porque um centurião, uma autoridade romana, passou a ser cristão. 但罗马人发现到事情是越发不可收拾，因为他们当中竟然有百夫长，他去相信了这个。 Então, enquanto estava no meio dos judeus, os romanos não se importavam muito. 所以当事情只发生在犹太人当中，罗马人无所谓。 Mas quando aquilo alcançou os romanos, aí eles ficaram preocupados. 但这事情都已经临到了罗马人的身上了，他们就开始担忧了。 A maneira como eles prenderam Pedro fez com que parecesse que Pedro era uma espécie de super criminoso muito perigoso. 他们抓了彼得来，然后他们对待彼得的方式，好像彼得是非常大的一个大的这个囚犯啊，很厉害的一个囚犯。 Para prender Pedro, eles mandaram 4 grupos, cada grupo com 4 soldados. 为了看守彼得，他们一共有4个班，每班有4个人来看守他。 Era como se Pedro fosse uma espécie de serial killer, um bandido muito perigoso. 这彼得好像就是那个杀人犯一样，那个系列的杀人犯。 Vocês se lembram da cena em que Pedro tira a espada e corta a orelha de um soldado? 你们记不记得彼得有一回在那个花园里面，他拔出了刀，然后削了一个兵的耳朵。 Talvez os romanos tenham pensado, esse Pedro é uma espécie de espadachim muito perigoso. 所以罗马人会觉得说，哎呀，如果这个人他懂得使刀，这个人真的是非常的危险。 Então já vamos mandar logo um pequeno pelotão para pegar o homem, porque ele é bravo. 所以我就派一般的人马去那边守着他。 E para prender Pedro, eles colocaram Pedro para ficar acorrentado entre 2 soldados. 然后呢，彼得被囚，他是被那个铁链拴着，他的两边各有一个兵丁。 E ainda colocaram um monte de sentinela ali para ficar vigiando a porta da prisão. 还在那个监狱的外面，有人在那边守着门。 E o que acontece a seguir é algo que simplesmente parece ser impossível. 接下来所发生的事情真的是不可思议。 Meus irmãos, quando Pedro foi chamado para seguir Jesus, Jesus disse que faria dele um pescador de homens. 彼得刚开始跟随耶稣的时候，耶稣告诉他说：“我要叫你得人如鱼。” Vamos lembrar que Pedro fazia parte de um partido político chamado Zelotes. 比如说彼得罗当时他是属于某一个那个党派的，叫那个 Zelote 这个党。 O partido de Pedro acreditava que viria um Messias para derrubar o imperador e que iam colocar um imperador judeu no lugar do imperador 这 romano. 个党的人相信说，神会差派一个人来，把那个在那边做王的人把他扯下来，然后呢，摆一个犹太人在那边当他们的王。 Quando Pedro vê Jesus e começa a seguir Jesus, Pedro pensa, é ele. 当彼得看到了耶稣，然后耶稣叫他来跟随，他就说：“
那个彼得就说他就是了。 Pedro pensa, esse homem é que vai ser o novo imperador do mundo. 彼得心里想，他就是这个世界的新的皇帝。 Mas não era nada disso que Jesus tinha se planejado para fazer. 但是耶稣他当时的计划完完全全不是这样。 O que Jesus estava falando para todo mundo, ó, quem vier após mim vai ter que se negar. 耶稣跟大家教导的是，跟随我的人就要先舍弃自己啊。 Muitos dos que vierem atrás de mim vão passar por sofrimentos. 耶稣说，很多跟随我的人到后来会受苦。 Muitos que forem me seguir vão ser perseguidos por causa do amor ao meu nome. 很多来跟随我的人会因为我的名的关系而受逼迫， Serão presos, serão açoitados. 会被关，会被鞭打。 Então, quando Pedro estava preso, já não era novidade para ele que aquilo poderia acontecer. 所以当彼得被抓的时候，对他来讲这不是新闻了，他知道一定会发生。 E aqui fica uma primeira lição para a gente essa manhã. 那这就是给我们今天上午一个功课了。 Qual é o nível de fidelidade que eu e você temos com essa conversa de seguir a Jesus? 你和我们的信实，我们说要跟随主的那个信实度到底有多少？ A gente toparia passar por sofrimentos por causa de Jesus? 我们愿意因为耶稣的关系受苦吗？ Pedro tinha aceitado que seria assim. 彼得他接受了这个，他知道会如此， E lá estava Pedro, preso. 因此他被关了。 Antes de continuar, eu gostaria de dizer que Jesus gosta muito de contar com a gente, mas ele não precisa da gente. 但是我想告诉你，耶稣很希望他能够相信我们，只不过他不需要我们。 Pode ser que algumas pessoas tenham a escolha de estar diante de Cristo sofrendo por Ele e outras prefiram apenas ser salvo, mas ficar tranquilo sentadinho no seu banco. 有些人因为信了耶稣，他愿意在神的脚前为主来受苦；但另有些人信了耶稣，他只要自己得救就好了，他就安坐在自己的位子上面，一切都舒舒服服。 Mas na história sempre vão ter pessoas que Deus vai escolher para falar, através desse, os meus planos vão se cumprir. 但是在整个人类历史上面，经常都会有人是神所拣选的，然后那些人，上帝会透过他们把他的计划给成就。 Vocês se lembram do Velho Testamento, a pessoa do profeta Jonas? 你们记得在旧约的时候，有一个叫约拿的这个先知， Ele não queria ir para Nínive, 他不愿意到尼尼微， mas ele foi de peixe, mas foi. 但是他还是去了，在那个大鱼的肚子里面去，他还是去了。 Você lembra de Moisés, que se dizia gago? 你们记得摩西吗？摩西说他有口疾，他大舌头。 Deus apareceu para ele no meio de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia e falou, você vai sim. 但是记得吗？神在荆棘堆里面，荆棘那个着火，在那里，他告诉摩西说：“你一定得去。” E agora a gente tem Pedro que está preso, mas que Deus tem planos para a vida dele e a prisão não pode segurá-lo. 但在这里我们看到彼得他被囚，他被关，但是神有计划，因此他是不可能一直被关着的。 Pedro está tirando um sono gostoso ali no meio da cela, entre dois soldados, acorrentado a esses soldados. 在这里，彼得他睡在两个兵丁的中间，而且还被铁链关着锁着。 Eu não sei como é que era o cheiro, eu não sei como é que era o conforto, mas certamente não deve ser gostoso dormir acorrentado do lado de dois soldados. 不知道那个时候那个监狱里面它的味道怎样，也不晓得当时的这种条件如何。但是两个人看守着你，然后被铁链锁着，那样的环境睡觉应该不是很舒服吧？ No meio do sono, Pedro tem aquilo que ele acredita que era uma visão. 正在睡着的时候，彼得他好像看到了异象。 Ele acorda e tem um anjo e as suas correntes estão libertas. 他醒来了，看到了一个神的使者，然后那个链子就掉了。 E o anjo diz, vem comigo. 然后天使说：“你跟我来。” E Pedro começa a seguir, e Pedro mesmo está tendo uma espécie de sentimento, nossa, que sonho estranho. 彼得就跟着他去，但是彼得他有个感觉，这真是一个很奇怪的梦。
E aí Pedro sai da porta da célula e vai até a porta de ferro que dá para a cidade, a porta de ferro se abre sozinha e Pedro sai e começa a caminhar junto com o anjo. 然后彼得就跟着这个天使走到了那个铁门的门口，门自己打开了，然后他就走出去，走到路上来，跟着天使。 E com aquele sentimento de, nossa, que estranho essa visão, esse sonho que eu estou tendo. 那彼得心里说：“真奇怪，真是诧异，我这个梦很不一样。” E a Bíblia diz que quando o anjo vai embora, é aí que Pedro se dá conta, não era um sonho, era de verdade. 结果圣经告诉我们说，当彼得醒来的时候，他发现到那不是一个梦，那是事实。 Algumas pessoas, Deus vai fazer cumprir a vontade dele. 有些人，神会让那些人，透过这些人去成就上帝他的旨意。 Foi ali que Pedro percebeu que Deus ainda tinha planos para a vida dele. 彼得这时候就发现到，神对他的生命还有其他的计划。 E nada e nem ninguém pode impedir os planos de Deus quando Deus tem esses planos para a nossa vida. 没有任何事或任何人能够阻挡神在我们身上的计划。如果他有这个计划的时候， Algumas observações para se fazer aqui. 那这里呢，我有几点要跟大家提醒。 Antes, a igreja era composta apenas por judeus. 最早的时候，教会呢都是犹太人，他们都是属于犹太人的。 Mas agora tinha judeus e romanos. 但现在有犹太人，也有罗马人。 E no versículos que eu li lá no comecinho, dizia que a igreja estava orando por Pedro. 那刚才我们念了个经文，前面有讲到说，教会因为彼得的关系祷告神。 E a igreja estava orando intensamente por Pedro. 而且他们是很迫切的为彼得来祷告。 É um fato que a oração pode muito em sua eficácia. 祷告它实在是很有果效的。 E eu acredito que a oração faz com que a nossa vontade se alinhe com a vontade de Deus. 而祷告可以把我们想要的跟上帝的旨意，让他们能够对等。 Eu acredito que a nossa oração faça com que a gente sinta, que a gente seja mais sensível à vontade de Deus e àquilo que Ele está fazendo. 而且祷告会让我们对上帝的旨意，我们更敏锐一点，也让我们看见上帝正在做的事。 E Deus então fez cumprir a sua vontade na vida de Pedro. 所以神就透过彼得的生命来成就他的旨意。 E a primeira coisa que Pedro faz é ir para casa. 那么首先彼得所做的就是回家， E ele chega na casa de seus amigos e bate na porta. 他就到了朋友的家里头就敲门。 É interessante que o povo que estava lá dentro, uma criada chamada Rode, ouve a voz de Pedro, porque Pedro bate e chama. 很好玩的是，彼得到了那边敲了门，那个房子里面的一个女仆人，一个使女叫做罗大的。 E a mulher então avisa para todo mundo, é Pedro que está batendo na porta. 他听见了彼得敲门，他就告诉大家说：“是彼得啊，在门外敲门。” A segurança romana era tão forte, mas tão forte, que as pessoas que estavam lá dentro não acreditaram que quem estava lá de fora era Pedro. 罗马人他们看守的时候是看守的那样的森严，所以他们不相信来敲门的人可以是彼得。 No versículo 15 eles falaram para ela, ou você está louca, ou então é o anjo de Pedro que está ali fora. 所以在15节的时候，人们回答这个罗大说：“你是疯了，要不然呢，来敲门的人可能是彼得的天使。” Uma curiosidade, vocês conhecem a expressão anjo da guarda? 你们有没有听说过 anjo da guarda， 也就是说守护你的天使这样的一个词呢？ Aqui no Brasil a gente acha que essa expressão vem dos católicos, porque os católicos têm esse conceito de anjo da guarda. 在巴西人当中，他们以为守护天使是天主教传下来的传统。 Na verdade, os católicos herdaram essa ideia dos judeus, porque os judeus acreditavam que para cada judeu existia um anjo. 其实这是来自于犹太人的，因为犹太人很早以前他们就认为每一个人都有一个天使守护着他。 E aqueles homens acreditavam que o poder de Roma era tão grande que eles acharam mais fácil estar do outro lado da porta o anjo do Pedro do que o Pedro ter sido libertado. 所以在这个房子里面的人，他们知道罗马人他们要看守人的时候是那样的森严，所以他们宁愿相信在门外敲门的人不是彼得，而是彼得的天使。 Agora você imagine a cena, alguém batendo na porta 所以我们来想象那个场景，有人在敲门， e gritando, ô gente, sou eu! 然后在外面叫是我呀。
E as pessoas que estão dentro passam a pensar: nossa, o anjo de Pedro. 里面的人就在那边想着，是彼得的天使。 Como assim o anjo de Pedro? É mais fácil para o judeu que fosse o anjo de Pedro do que fosse o próprio Pedro. Tamanho era o poderio de Roma. 因为里面的人认为天使来敲门比较有可能，而不是彼得亲自来敲门，因为彼得在里面是不可能出来的。 E quando eles abrem a porta, eles levam um susto. 但当他们开了门以后，吓了一跳， Porque eles esperavam ver um anjo, mas não esperavam ver 因 Pedro. 为他们期待看到的是一个天使，而不是彼得本身。 E o susto é tão grande que eles começam a falar alto entre eles: mas é Pedro, é Pedro! 结果他们惊吓是那样的大，因此他们就是几乎是喊出来的：“哦，就是彼得，彼得来了。” Às vezes, a gente acha que o poder humano é maior do que o poder divino. 有时候我们会觉得人的能力要比神还要大。 Às vezes a gente acha que existem situações humanas que Deus não vai dar conta de mudar. 有时候我们会觉得我们所遭遇到的那种情境，神没有办法。 Mas eu quero dizer aqui para a igreja que quando Deus tem planos, nada pode deter a sua mão de agir. 但是我要告诉你们，教会啊，当神他有他的计划的时候，没有任何一个人的手可以阻挡他。 Se Deus tem planos para a sua vida, nenhum poder humano, pai, mãe, autoridade, governo, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. 如果神对你有一个计划，那么不论是你的爸爸妈妈、政府，任何人都没有办法阻挡神他要做的事。 Quando isso acontece, Pedro pede para eles se acalmarem. 那么彼得因此就叫大家安静下来。 Pedro então conta tudo o que aconteceu. 于是彼得把所发生的事情一五一十的告诉大家。 E Pedro dá uma instrução, diz para eles: vão e contem isso. 然后彼得就指示他们说：“你们可以去告诉其他的人。” Era quase como se Pedro também não estivesse acreditando no que aconteceu. 好像彼得自己都不太能想象所发生的是真的。 Então era necessário espalhar aquela notícia para todos os cantos para que as pessoas pudessem ver que mais uma vez o poderio humano foi vencido pelo poderio divino. 所以我们需要去四处的传播所发生的真事，让大家晓得说，人的手是绝对没有办法去阻挡的。 Fico perguntando: qual será que é o plano de Deus para a minha vida ou para a sua vida? 所以我要问问我还有你，神对我们的生命他的计划是什么？ Será que Deus nos chamou apenas para a gente assistir tudo que está acontecendo? 神他叫我们呼召我们，就是让我们在那边观望呢，看着所发生的事， Ou Ele nos chamou para participar? 还是他呼召我们来参与呢？ Eu queria fechar aqui contando uma história simples, fácil, rápida, 我在这里跟大家讲一个故事，非常的简单、容易易懂。 sobre os 3 tipos de pessoas que eu acredito que existam no mundo. 讲到3种不同的人，这世界上存在的3种人。 E eu gostaria que cada um de nós nos avaliássemos dentro dessas 3 categorias de pessoas. 那我希望你自己来分析一下，这3种人当中，你是属于哪一种？ Vamos imaginar que a história é uma espécie de trem, uma espécie de bonde. 我们来想象，就是说，这故事里面有一台火车，小火车。 E a história está passando. 那么历史是历史的火车，历史就不断的在演变。 E nós podemos ser aqueles que estão assistindo a história passar diante dos nossos olhos. 那么有些人就是站在那边看着这个历史走过去。 Se nós somos esses, então nós não passamos nada mais nada menos do que simples espectadores. 如果我们就是在旁边看着，那么我们只是观众。 A gente conhece a história, a gente tem informação sobre ela. Se alguém perguntar algo, nós sabemos responder. 我们知道这个事情的来龙去脉，所以如果有人问我，我可以告诉大家所发生的事。 Mas nós não passamos disso, de espectadores da história. 但我们仅仅是一个观众。 Então vamos dizer que nós temos o primeiro grupo, os espectadores. 所以第一种人就是观众。 Temos ainda um segundo grupo. 那么还有第2种人。 O segundo grupo são daquelas pessoas que sequer estão vendo a história passar porque elas não se importam. 第2种人是尽管历史在演变着，历史在那个跟着时间在跑，与我无关了。 Deus está
fazendo as coisas acontecerem e as pessoas sequer estão conectadas com aquilo que Deus está fazendo. 神让很多事情在发生，但这些人呢，根本是无动于衷。 Se a história é um bonde, a pessoa não sabe qual é a cor do bonde, qual é a cor do trem, porque ela não está nem aí, ela só está preocupada com as suas próprias 如 coisas. 果这是一台历史火车，这样的人根本也不知道火车是长什么样子，是什么颜色的，他真的是一点都不关切。 Queria falar ainda sobre um terceiro grupo de pessoas. 所以会有那第三种人， São pessoas que sabem que realmente existe um bonde da história. 这些人他们知道有一种叫做历史火车， Sabem que o bonde vai passar por ali. 知道说火车必定会经过这些地方， Mas elas, mais do que espectadoras, elas tomam uma decisão. 但是他们不但是观众，他们还做了一个决定， Elas tomam a decisão de participar do que Deus está fazendo, de serem passageiras do bonde da história. 他们决定要参与神所在进行的这个历史的演变，他也愿意上车，成为当中的乘客。 Algumas pessoas Deus vai escolher e aquela pessoa vai cumprir o plano de Deus. Não tem jeito, Deus escolheu, está resolvido. 有些人上帝会拣选他，然后这些人他也愿意让上帝来用，因为上帝要透过他们来成就一些事。 Eu não acredito que eu faça parte dessas pessoas. 我不相信我就是这样的人。 Eu acredito que tem um bonde da história, que Deus está fazendo a história acontecer. 我相信有一台叫做历史列车，它正在往前行驶，然后历史会一一的被写下。 E eu acredito que eu posso fazer parte da história escolhendo, não ser um espectador, mas ser um passageiro. Eu posso escolher entrar no bonde da história que está sendo escrita por Deus. 但是我相信，我不是个观众站在旁边看的，我相信我可以有所选择。我选择我要上这台列车，我要坐在它当中，我要一起来参与。 Sabe o que é mais maravilhoso de saber? 那你知道什么是更美妙的吗？ É que Deus estende esse convite para a gente fazer parte desse bonde. 更美妙的是，神他伸出手向我们邀请，让我们能够上他的列车。 Nós podemos entrar na história e participar e ser usado por Deus para que Ele escreva através da minha vida a história que Ele está escrevendo. 我能够参与到上帝所写的这个历史，我能够参与在上面，让他能够透过我去成就他要做的事。 Eu acredito que Pedro teve o privilégio de ser um dos escolhidos. 我相信彼得就是上帝所拣选的一个，他有这样的荣幸。 Eu acredito que Jonas, apesar de tentar ter escolhido o contrário, não imaginava o privilégio que ele teve, porque ele foi um escolhido para cumprir a vontade de Deus. 约拿虽然所发生的事情，尽管不是他心里所要的，但他也是上帝所拣选的，上帝亲自把他带到上帝要的地方。 Acredito que Moisés era um privilegiado. 相信摩西他也一样是极有荣幸的。 Mas a gente tem vários outros personagens que não necessariamente foram escolhidos, mas que tiveram seus nomes escritos na história. 然后在历史当中还有很多其他的人，他们可能不是上帝拣选的，但是他们也参与的那个故事。 Simplesmente porque aceitaram o convite, compraram a passagem e entraram. Aliás, a passagem já estava paga pelo próprio sangue de Cristo. 他们只是因为接受了这个邀请，他们买了票就上了车。其实票早就被别人买了，别人替他买的就是耶稣。 Eu quero terminar essa mensagem deixando aqui um questionamento para a gente. 那么今天我就是要给大家一个提问，让我们能够去思想。 Qual tipo de pessoa você gostaria de ser reconhecida quando estivesse lá na glória? 当你到了荣耀之地的时候，你希望你是哪一种人呢？ Você gostaria de ser reconhecida como um espectador que sabe tudo sobre a história, mas não fez parte dela? 你愿意是那个观众吗？你对这个历史一切所记载的都了如指掌，但是你却不是当中的一个。 Ou você quer ser reconhecido como uma pessoa que foi salva, mas nem sabia direito o que estava acontecendo? 还是你要成为那个虽然是得救的人，但是根本不晓得所发生的事？ Ou ser reconhecida como um dos passageiros do bonde da história? 或者那第三种，你是这一部列车里面的乘客之一。 Deus nos dá essas escolhas. 神给我们这些选择， Cabe a nós fazermos. 那么我们就要来做个决定。 Que Deus abençoe, porque a história dele vai se cumprir.
愿上帝能够祝福你，让他的历史可以来完成。E vai se cumprir conosco ou sem a gente. 对神来说，有没有我们，他都会去完成。 Então que a gente faça as escolhas que a gente acha ser o melhor para a gente. 那么，但愿我们每个人都做那最好的选择。 E que Deus abençoe. 愿神祝福大家。 Amém. 阿门。谢谢牧师的真道，让我们能够在上帝的宫里面，我们能够成为他一个圣洁的器皿。 Agradecemos a palavra do pastor hoje e que todos nós possamos ser aquele utensílio, aquela ferramenta usada por Senhor. 现在我们奉献的时间，我们请国兴执事来带领。 Agora é o momento de oferta.清唱吧。请播放影片，我们清唱，要请起立。 Vamos ficar em pé. 我们请起我清唱一个。 A gente não tem piano. Vamos na capela. Vamos lá? 虔诚奉献我君名，分文不为去留存，虔诚奉献我才能认罪赎义来使用。 Querido Pai do céu, Pai do amor, a gente agradece por uma semana que o Senhor nos guardou. 感谢你给我们明媚的阳光、新鲜的空气。 Agradecemos por esse sol maravilhoso e também o ar puro. 我们每天都拥有它，就反而忽略了它，忘记了我们的感恩。 Todos os dias usufruímos disso tudo e a gente acaba esquecendo de agradecer ao Senhor. 特别的，我们向正在中国和台湾的正在受到疫情困苦的同胞们，致以我们的祷告。 Senhor, queremos agora orar pelos nossos irmãos lá na China ou em Taiwan por causa da epidemia. 他们中很多人都不认识你，每天都在犯很多的罪。 Muitos deles ainda não o conhecem, Senhor, e todos os dias estão pecando. 他们去吃不是他们应该吃的东西。 Estão se alimentando de comidas que não é comida abençoada por Deus. 但无论怎样，我希望神可以慈爱怜悯他们， Mas, Senhor, tenha misericórdia dele, 因为他们当中真的有很多人现在非常非常的困难， pois entre eles estão enfrentando grandes dificuldades. 基本的医疗都得不到保障。 Não estão conseguindo nem receber os cuidados básicos da medicina. 我希望神可以带他们尽快的走出现在的困境。 Senhor, gostaríamos de que o Senhor, o quanto antes, possam estar trazendo-os para um patamar mais saudável. 可以平安的把他们带回到我们的身边。 E que possa trazê-los em paz para o nosso lado. 这样的祷告，感恩都奉我主耶稣的圣名。 Assim eu oro e agradecendo em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. 请坐。今
今天没有新到的朋友呢，我们就到第二项这边过来，是3月14号的时候，在中心长老教会举行儿童事工研习会，从上午9点到下午5点钟截止，结束，报名费为20元，那内容请自行观看。E tem dois, dia 14 de março, vamos ter workshop do Ministério Infantil, né, na UCP. Um dia só, durante um sábado, das 9 às 5 da tarde. E aí a inscrição é apenas R$20. O restante vocês podem conferir aqui com mais detalhes. 第3点，我们在下个礼拜要召开不定期大会，要进行牧师的拣选，请弟兄姐妹尽量不要外出并出席，来预备关心我们神将差派的牧者祷告。E tem 3, dia 16 de fevereiro, próximo domingo, vamos ter mais uma Assembleia Geral aqui para o plebiscito do pastor. E a gente pede que os irmãos, então, evitem de viajar nesse dia e compareçam. 在周报的那个主日程序下面那边有个出席表。Na página 4 do nosso boletim, abaixo da nossa liturgia, temos a lista de presença. 如果你有在名单上的，请你下个礼拜一定要出席。Se você estar aqui na lista, por favor, compareça na próxima semana. 如果无法出席的话，请你先跟长神们提出来，能不能让我们能够统计出席人数，因为我们要达到2/3的出席人数才能成立这个会。É muito importante a presença do pessoal, porque para o plebiscito é necessária a presença de 2/3 do pessoal que está na lista. Então é muito importante a sua presença. 也是希望能够我们大家一起来关心我们教会以后的那个教会在神旨意上的安排。E isso também vai ser muito representativo, porque estão cuidando juntos desta igreja. Outra coisa é, se você não puder vir realmente por algum motivo maior, fale conosco, tire a licença. Então venha nos comunicar primeiro. 因为我们就是要让我们高牧师他们的夫妇能够在我们这边服侍。O plebiscito do pastor Kevin, gostaríamos de que eles possam começar a ministrar junto conosco aqui nessa igreja. 在去年度的时候，他已经跟我们在服侍，在各方面大家都认识他们。Todo mundo aqui os conhecem a partir do ano passado, desde abril. 那希望大家跟他能够在他的带领之下，我们来一起同工，为神的国度来拓展。Então, com o pastor Kevin aqui nos liderando, vamos continuar então trabalhando, continuar ampliando o reino do Senhor. 另外就是请各位弟兄姐妹能够为这些真实的疫情看来是越来越大。E também que os irmãos fiquem em oração por causa da epidemia que está cada vez mais aumentando o número de pessoas. 虽然很幸运还没有到南美洲这边过来， Apesar de ainda não ter nenhum caso confirmado na América Latina, 但是也希望大家能够提高警觉。 mas continuemos em alerta. 也希望能够大家为这事情带到。 E portanto, continuar intercedendo. 是否有其他补充？那我们来结束今天的聚会崇拜。 Vamos encerrar o culto de hoje. 颂咏诗歌509首，请起立。之后我们请培伦牧师为我们做祝祷。 E no final, 509, por fim, a bênção com o pastor Kleber. 之后我们请有关的牧师娘来为我们做谢饭祷告。 E depois, oração para o almoço com a Giovana. 请起立。Nation
Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a sua igreja hoje e até a consumação dos séculos. Amém. Vamos agradecer ao almoço. 我们来为我们的午餐来感谢。 Deus, muito obrigada porque o Senhor tem nos alimentado, inclusive fisicamente. 神呢，非常的感谢您，因为主神您喂养我们，甚至让我们的身体饱足。 Que não falte alimento, comida na casa das famílias que estão representadas aqui. 愿在座的每一个家庭，他们代表的家庭，他们家中永远都不缺乏。 Que não falte alimento, comida nas famílias, amigas das famílias que estão aqui. 也愿在座的你们代表的家庭，你们家庭身边的家庭朋友，他们的家中也不缺乏。 Senhor, abençoe a vida de quem fez e de quem proveu o alimento de hoje. 主神，感谢您也赐福那个正在预备午餐的人，还有那些正在做午餐的人，还有预备午餐的人。 E que o Senhor mantenha o nosso coração agradecido, porque o Senhor está conosco. 求主您让我们的心中永远带着感恩，因为您与我们同在。 Em nome de Jesus, amém. 奉耶稣的名，阿门。 Obrigado.